A gente sabe, meus caros, que a situação financeira do país não é das melhores. E quando a gente olha para a política, exatamente não tem muito como obter esperança de que isso melhore. Mas uma coisa é certa, você, no final de tudo, é quem é o dono das suas ações. E você é quem pode entrar no caminho de você mudar a sua vida. E a gente sempre fala que todo homem precisa nunca depender só de uma fonte de renda, tá? E esse canal tem parceria com a Escola de Negócios. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do nosso brother Carlos, tá? Ele disse que é essencial ter interesse em resolver os problemas, né? Ele que passou 10 horas desse dia na fábrica, mas quando chegou em casa foi trabalhar, né? Foi criar ali umas campanhas para rodar no orgânico. E ele teve, no mês, um faturamento de $643. Vou deixar aqui embaixo como é esse valor em reais com o câmbio de hoje. Então, cara, se você tem interesse em atuar no mercado estrangeiro, não tendo que falar inglês, porque você não precisa falar com o cliente, atuando da sua casa, no seu computador, com total autonomia de fazer o seu horário, link aqui na descrição, fala com o parceiro do nosso canal, o nosso parceiro do canal, o Thiago Gomes, tá? Ele vai te dar uma aula grátis aí para você conhecer um pouco mais sobre esse novo mercado que só cresce. Afinal das contas, é você que decide se entra nesse mercado ou não. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Sempre que eu vejo, meus caros, um vídeo de uma garota reclamando que os homens não estão mais chegando, ou então da desconstrução da masculinidade, que os homens não têm mais uma atitude condizente com a masculinidade e que a coisa tá toda degringolando, né? A pista está salgada, não existe mais parceiros à altura. Qualquer coisa que sinalize ali que a coisa tá meio fora do que o homem deveria ser, né? Ai, o comportamento heteronormativo acabou, estão afrescalhados e blá blá blá. Não importa. Só tem uma coisa que me vem à cabeça. De que todas as mulheres, sem exceção, estão pagando a conta do feminismo. Se elas não estão pagando, elas vão pagar mais cedo ou mais tarde. E esse vídeo aqui, meu irmão, ele é um vídeo que diz muito isso. Ele não é nem um pouco igual a tudo o que eu já trouxe no canal. A discussão hoje ela vai ser bem mais profunda, tá? Então peço paciência para vocês. Fiquem até o final. Vamos ouvir. Ano que vem eu faço 10 anos de relacionamento e eu ainda não fui pedida em casamento. Irei fazer uma década de relacionamento e eu não tenho nenhum tipo de aliança no meu dedo. Eu falo hoje isso com tranquilidade porque antes eu me magoava muito. Era uma coisa assim que me machucava, sabe? Hoje é super tranquilo. Mas às vezes eu fico pensando o que acontece na cabeça dos homens de hoje em dia. Porque assim, no meu caso, nós já temos filha, nós já temos casa e não há nada que impeça de a gente oficializar a nossa relação. Ok, não tem condições de a gente fazer um casamento, etc. Mas oficializar é uma coisa assim tão simples. É claro que não é tão simples assim, sabe? Mas é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças, não exige milhões e rios de dinheiro pra isso. Colocar uma simples aliança no dedo da sua companheira, isso significa muito pra ela. Não pode significar pra você, mas significa pra ela. Eu já passei da fase, sabe, de exigir isso. Por um período, eu exigia. Cara, que dia que tu vai colocar uma aliança no meu dedo? Que dia? E eu cansei de pedir. E uma coisa que era um sonho pra mim, hoje em dia, é uma coisa que me machuca. E ela acabou, agora há pouco, de dizer que pra ela hoje em dia era super tranquilo. Você vê que ela fala isso, ela já começa a levantar uma expressão de angústia e de choro. Vou falar um pouco mais sobre isso no final. Porque quem me conhece sabe que eu sempre quis casar, sempre quis, no mínimo, ter uma aliança no dedo. E hoje, isso não aconteceu. E eu preferi deixar isso de mão, sabe? Porque é muita humilhação pra uma mulher tá exigindo isso do seu companheiro, entendeu? Pode ser que o meu marido esteja vendo esse vídeo e esteja pensando pelo meu lado. Mas eu não quero que seja uma coisa forçada, sabe? Eu queria que fosse uma coisa natural, uma coisa assim, sabe? Sabe, vocês estão me entendendo? E aí eu paro pra pensar e... Poxa, cara, era uma coisa tão simples, né? E que agora eu não dou a mínima. E eu não dar a mínima não significa dizer que eu não goste dele, que eu não ame ele. Isso não tem nada a ver. Da mínima sim. Tanto que fez um vídeo sobre isso. Mas uma coisa que era pra ser mágico pra mim, ou pra ele, hoje é um tanto faz. Então, meninos, se vocês estão namorando, se vocês estão, sei lá, dentro de uma casa, construindo uma família, façam o mínimo. É colocar uma aliança, não precisa ser de ouro, não precisa, gente, pelo amor de Deus. Se você está namorando com uma pessoa, significa dizer que você quer algo futuro com ela. E você tem obrigatoriamente que oficializar isso. Isso é um mínimo e é uma diferença tão grande que faz na vida de uma mulher pra saber que aquele cara ali, ele se importa com isso. E pra uma mulher, isso é tão importante. Vamos lá. O homem não tem mais, hoje em dia, obrigatoriedade de oficializar nenhuma união com uma mulher. Digo mais, sabe quem que ensinou isso para os homens? Não de maneira direta, mas através de uma engenharia social
que sempre pregou que as mulheres são livres e elas não têm nenhuma obrigação de casar com um cara ou de ter uma relação para poder acessar ali o ápice da intimidade do casal? O movimento feminista. Pois é. E aqui eu queria iniciar uma conversa. Eu tenho um outro vídeo pra gente passar aqui, mas antes eu queria muito comentar esse vídeo dela porque é simplesmente bizarro, é surreal, cara, como escancara, abre as portas, mano, assim, com o pé na porta, literalmente. Como que todas as mulheres, mais cedo ou mais tarde, vão pagar essa conta. De repente, essa garota, ela seja uma boa moça. Ela pode ser, de repente, uma mulher muito boa. Eu não sei, não vou fazer juízo de valor, não conheço ela. Não vou aqui ficar fazendo leitura de red flag no perfil dela pra assumir nada. Eu só quero usar o exemplo pra poder embasar a conversa. De repente, ela seja uma garota legal. Realmente, uma mãezona, uma esposa que se dedica ao lar e cuida do marido. Só que ela simplesmente está com um cara que não quer assumir o casamento. Ela sonha em ter, sabe, essa concretização daquele sonho encantado da mulher tradicional ser pedida em casamento. E esse é o X da questão, meu parceiro. O movimento feminista, isso eu posso colocar aqui, nos últimos 30, 40 anos de repente, começou a levantar essa narrativa aí, né? Isso já após a revolução sexual da mulher, que ela não é obrigada, isso falando a mulher, não é obrigada a necessariamente entrar numa relação para poder se deitar com um cara, para poder, né, ter uma relação íntima com o sujeito. Muito pelo contrário, sempre pregou que as mulheres precisam explorar essa questão da intimidade, sabe aquela questão do se conhecer, né? Conhecer o próprio corpo, saber o que quiser, o que ela gosta, né? E como você conhece o próprio corpo, né? Como você, mulher, conhece seu próprio prazer? É você tendo múltiplas experiências com múltiplos parceiros pra você encontrar o que você gosta. Aí você, a um primeiro momento, pode falar, beleza, só uma pessoa adulta tomando suas decisões. Sim, só que o que está por detrás dessa engenharia social? A adequação masculina. Uma vez que os caras começaram a entender, eu não preciso mesmo agora ter um relacionamento, um casamento para poder ter ali uma intimidade com a mulher, de repente manter ela ali no pente, né? Manter uma, duas ficantes ali, sempre prontas pro abate, né, meu querido? Para poder acessar a intimidade. Eu não preciso mais ser aquele cara que vou ter que conhecer o pai, ter a aprovação da família para poder ter um relacionamento e, consequentemente, depois um noivado e um casamento e estabelecer uma família. Cara, olha que bizarro. Muitas mulheres abraçaram tanto essa narrativa, de uma forma direta ou indireta, através do movimento, né? Que muitas, às vezes, começam ali a ficar com o cara, assim, meio de forma despretensiosa, já rola ali uma intimidade muito rapidamente, cai nessa questão de, sabe, de conhecer a própria intimidade. De repente, eles começam a ficar, mas a coisa não é muito séria. Quando vai ver, irmão, um filho. Aí eles vão se juntar pra poder cuidar de um filho e tal, aí começam a morar juntos. Beleza, o cara meio que entra numa dinâmica de casamento, só que a partir do momento em que o cara vê que o sexo não é mais atrelado a um compromisso e que as mulheres querem essa questão dessa forma, elas querem que a narrativa seja assim, o cara vê o casamento como um preço muito alto. E eu nem tô entrando no mérito das leis de partilha de bens, essa questão toda de vara de família. Não, eu tô falando simplesmente da pura e simples observação do casamento como um preço muito alto a ser pago, já que a intimidade, que sempre foi pro homem a finalidade, além de construir família, óbvio. Não faz mais sentido o cara entregar isso pra qualquer pessoa assim. Não é que a mulher dele seja qualquer uma, mas se tornou um preço muito caro pro homem casar, assumir um compromisso, porque nenhuma mais cobra isso pra poder o cara acessar intimidade. Desde a progressista, a mais liberal, que quer oba-oba, que quer, né, relacionamento aberto, pega a mais progressista até a mais conservadora. Por causa dessa engenharia social que fez com que os homens se adequassem a essa narrativa, todas vão pagar por essa conta, meu parceiro. O homem simplesmente, ele teve que se adequar, cara. Uma vez que se desconstruiu essa questão do tradicionalismo, os homens se adequaram, porque muito era dito, a masculinidade é tóxica, o casamento oprime a mulher, o relacionamento oprime a mulher, porque ela às vezes fica se dedicando a um cara 10, 15 anos, aí o cara simplesmente já muda, blá blá, os dois mudam, aí ela, poxa, olha pra trás, nossa, nem vivia a minha intimidade, gostava daquele carinha da minha empresa, não pude ficar com ele, por quê? Porque eu tava presa a um casamento, eu tava presa a uma relação com um homem tradicional tóxico. Quanta inocência, meus parceiros, quanta inocência. E quando eu falo que os homens tiveram que se adequar, é simples. Muitos abraçaram a ideia do casual, abraçaram a ideia quase que da poligamia. E é isso, cara. Hoje em dia as mulheres elas estão tendo muita dificuldade de achar um cara com essa cabeça tradicionalista de ser provedor, de casar, e enfim, né? Isso até mesmo porque também envolve a questão financeira, que é difícil você manter uma mulher em uma casa sozinho, né? Mas enfim, tá. Agora eu queria trazer esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um pouco complicado, eu vou ter que mutar muita coisa porque ela fala muito termo sensível, mas eu quero só complementar. Falando verdades até ser cancelada, parte 3. Eu sou mulher e eu não sou feminista. E hoje eu vou contar pra vocês o porquê. Primeiro ponto, elas querem direitos iguais somente na hora da libertinagem.
mas na hora de pagar a conta, elas não querem. Então, na hora da promiscuidade, elas querem direitos iguais, mas na hora de pagar a conta, não. Outro ponto, elas lutam pela posição de CEO, dona de empresa e enfim. Mas você já viu alguma feminista lutando pela disponibilização de mais vagas de pedreiro para mulheres? Aí vocês percebem que a questão toda não é direitos iguais. A questão é que elas querem o privilégio de ser mulher, o poder de ser um homem e a consequência, a responsabilidade de nenhum dos dois gêneros. Então, quando convém a elas, elas querem falar, pô, mas eu sou mulher. Aí não existe direitos iguais. Outro ponto, a gente sabe que o feminismo, na verdade, é uma luta pela revolução sexual das mulheres, pela porque efetivamente o feminismo não conquistou nenhuma liberdade para as mulheres, muito pelo contrário. Outra coisa também que é muito dito por elas: lugar de mulher é onde ela quiser, menos na cozinha, menos sendo dona de casa, menos cuidando dos filhos. Então você percebe que se você estiver nesses lugares, se você optar por ser uma dona de casa, se você optar em abandonar sua carreira para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido, enfim, você é automaticamente excluída desse grupinho. Porque a gente sabe muito bem que o discurso delas é baseado em foque na sua carreira, sua família não é tão importante assim e afins. E a gente sabe que o feminismo também deturpou os valores da família. Outro ponto é que a gente sabe que o movimento feminista se tornou um movimento para odiar os homens, para querer ser superior aos homens. E aí também se torna muito fácil, porque elas acabam culpando os homens pelas péssimas escolhas que elas fizeram, para de certa forma se isentar de qualquer responsabilidade. E outra, gente, o feminismo acaba beneficiando muito mais os homens do que as mulheres. E sabe por quê? Simples, essa revolução sexual, né, que elas mesmas causaram, de querer ter mais libertinagem, querer mais propriedades, causou o sexo fácil, sem precisar de compromisso. Então olha aí, ó. Bate ponto a ponto que a gente tava falando lá nesse canal há muito tempo. O homem teve que se adequar, cara. O maior beneficiado de todo esse movimento é o homem. Sobretudo os homens cafajestes. E, cara, você nem precisa ser um homem cafajeste para se beneficiar. Só de você ser homem, você já está se beneficiando, uma vez que você pode acessar a intimidade com qualquer mulher praticamente hoje em dia. Não todas, mas a vasta maioria. Sem precisar entregar compromisso nenhum. É claro que o resultado disso não podia ser bom da perspectiva tradicional. É claro que os homens começaram a se adequar e começaram a ver o compromisso e o casamento como um preço muito alto para sair entregando para qualquer mulher. Para que entregar compromisso para uma mulher se eu posso simplesmente abraçar a ideia de ter casual com qualquer uma? Sabe, de todos os tipos de altura, corpos, belezas. É isso aí, irmão. É isso. Então tá muito fácil. Porque antigamente os homens precisavam conquistar as mulheres pra ter acesso ao corpo dela. Hoje em dia não precisa de mais nada. Às vezes eles não precisam nem gastar nada pra isso. Tipo, a própria mulher se locomove até a casa do cara com o carro dela, de Uber, de ônibus. Vai lá, faz o que tem pra fazer e vai pra casa. Então elas conquistaram a tão sonhada liberdade sexual, mas como consequência disso, nós mulheres temos uma consequência biológica, que é a gravidez indesejada. Então, por conta dessa promissão, né, da mulher poder se transar com quantos homens ela quiser, além das consequências físicas e mentais que essa mulher pode adquirir. Mas o que eu falo é, enquanto você é nova, você usufrui da sua beleza, né, pra ficar com quantos caras você quiser, pra ser uma mulher desconstruída que não precisa de homem pra nada, pra achar que a sua maior fraqueza é sua feminilidade, mas logo os anos vão passar, e aí você vai envelhecer. E aí você vai ver que de fato você sofreu uma lavagem cerebral, que te tornou uma mulher masculinizada, que odeia homens, e aí você vai entender que Deus não fez dois seres diferentes à toa, que na realidade um complementa o outro. Falando sem tirar um ponto e uma vírgula, cara, gabaritou. Vamos ver aqui uns comentários aqui pra gente alavancar o final desse assunto. Dá pra sentir daqui a mágoa, sim, a mágoa dela fica, de fato, mano, estampada no vídeo, né? Olha outra aqui, cara, olha só como é que toda essa questão do progressismo exala nos comentários. Não deixe seu namorado impedir você de conhecer seu marido, amiga. Sim, essa querida está simplesmente ensinando pra garota, né, aconselhando que ela largue o cara com quem ela está agora numa família para se aventurar em conhecer um eventual hipotético marido. Que é que ela simplesmente largue a sua família para se arriscar numa aventura incerta, sabendo hoje como tá difícil tanto para homem quanto para mulher arrumar parceiros de qualidade. Agora, o ápice para mim é isso aqui, ó. O erro: se juntar, oferecer tudo de um casamento, inclusive filhos, antes mesmo do casamento. A questão é o seguinte: você está dizendo que a atitude dela foi um erro. Só que uma vez que você coloca a culpa desse erro em cima da garota, você está culpando a vítima disso tudo. Ai, Felipe, mas como assim a vítima? Porque ela fez tudo isso aí de livre-arbítrio. Sim, só que ela fez isso lastreada em toda essa questão que a gente falou desde o início. De repente, ela nem acompanha nada de página feminista, de repente ela nem se considera uma. Só que ela cresceu numa realidade em que, de repente, o próprio meio dela moldou a cabeça dela a acreditar que esse é o caminho. Não, que você pode de boas ficar com um cara ali, sabe, entregue intimidade, deite com o cara, durma com ele, fique com ele, aproveite, sabe, se não gosta de casar, deixa pra um dia, quando você for mais velha, filho, deixa pra quando você for mais velha. Antigamente, pra poder o cara ter uma família com a mulher, tinha que pelo menos casar, né? Eu sei que pra quem é de família nordestina, isso também não era necessariamente uma realidade. Só que o casamento sempre foi parte da história desse país que é tão conservador por natureza, e que hoje em dia colhe essas mazelas, né, do progressismo. O país que é majoritariamente conservador está aos poucos se desconstruindo a um ponto em que as mulheres estão pagando pelo preço disso, de uma minoria, né, cara. Olha isso aqui, ó. O segredo é começar a negar. Quando ele te apresenta como minha mulher, minha esposa, corrija e diga que não. Não representa como seu marido, diz que ele é seu namorado. Não apresenta, né? Rápido, o ego fere. Pode até funcionar, mas ela mesma, se ela quer tanto ser esposa que ela mesma
já se refere ao cara como o marido dela. Ela falou isso em algum ponto do vídeo, né? Que é o marido dela. Olha a outra aqui, ó. Terminar. Simplesmente não existe. Eu não sei se ela tá simplesmente sugerindo que não existe nada, então terminar não é nem chega a ser uma opção, ou se ela tá dizendo que tem que terminar porque simplesmente não existe essa situação. Não sei. Independente do que for, cara, ela tem um filho com esse cara, entendeu? Uma família. Não é assim. É questão de ou se adapta ou tenta mudar a cabeça do cara. Tá? Mas não acho mesmo que às vezes terminar seja uma opção porque tem um filho envolvido. A não ser que o cara se torne um sujeito abusivo, violento. Se o cara for bom, pra que terminar? Tudo pode ser conversado, cara. A questão é o seguinte: não se culpa a mulher. Assim como não se culpa também os homens. Porque os homens tiveram que se adaptar a essa régua. A essa nova régua moral da sociedade, né? Sabe, esse negócio de casamento oprime a mulher. Muitas realmente compraram esse barulho. E muitos caras, de fato, começaram não só a ver o casamento como um preço muito alto a ser pago, mas também, cara, começaram a ter até mesmo um certo desprezo pelo casamento, né? Tem muito cara hoje em dia que vê o casamento como algo banal, sabe? Pra quê? O que importa é a conexão do casal, morar junto. A partir do momento que não deu certo, cada um é pro seu lado e acabou. Mas então, meus caros, eu queria muito ouvir dos senhores qual é a opinião que vocês têm sobre isso. Todas vão pagar essa conta. E se vocês, mulheres, que estão ouvindo esse vídeo de repente, assim como essas que eu trouxe pro React, querem, de fato, restaurar um pouco do comportamento tradicional, a masculinidade, duas coisas. Vocês têm que lutar contra o progressismo e, consequentemente, contra a cartilha feminista. Segundo, vocês têm que dar um contraponto equivalente a essa exigência. Como? Sendo mais tradicionais, recusando práticas como relacionamento casual, ainda mais de forma indiscriminada, como as pessoas fazem hoje em dia, sabe? Eu sei que, mas é difícil. Se vocês querem restaurar um viés mais tradicional, em que os caras vão levar a sério, ser cavalheiros, pedir em casamento, namoro e cortejar, não tem meios termos. O que adianta vocês esperarem que o cara que vocês querem casar seja tradicional, enquanto vocês ajudam a corromper toda a sociedade, pelo menos na questão do casamento, se deitando casualmente, de forma indiscriminada, com outros caras, os quais vocês só veem como material para um casual. Porque, de uma forma geral, quando vocês dão vazão a essa prática, vocês alimentam essa prática, vocês estão também alimentando as futuras gerações com essa ideia. Não só a atual, mas também as futuras, com essa ideia de que não precisa casar para ter intimidade, não precisa que o homem te leve a sério para que você entregue a intimidade para ele. E que vai caber a um homem talvez diferente me levar a sério, enquanto o coletivo, né, o pensamento coletivo deveria ser: se você está aprofundando as coisas com uma garota ao ponto de escalar a intimidade sexual, você deveria sim levar essa garota a sério, uma namorada, dar um relacionamento. Só que aquela questão, a sociedade já sofreu essa engenharia social. Tanto que hoje em dia as pessoas veem como um absurdo uma pessoa já querer casar tão cedo porque já começou a aprofundar as coisas e tal. Comecei a aprofundar as coisas com essa menina, preciso casar com ela, porque é assim que é. Isso hoje em dia é um absurdo, porque a engenharia social ela já foi feita. Só que antigamente era assim. Enfim, eu convido vocês para o debate, meus caros. E essa é a minha contribuição para o vídeo de hoje. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.